Oi, oi, boa tarde para você, uma excelente quarta-feira, hoje é dia 3 de junho e o Jornal da Tarde está começando com as principais informações que você precisa saber nesse dia. E uma delas diz respeito a uma situação alarmante, o número de mortes por Covid-19 em Mato Grosso que subiu exponencialmente. O aumento percentual foi de 525% em 30 dias, do dia 30 de abril até o dia 30 de maio. De 12 casos, nós subimos para 75 o número de mortes. Por isso é importante que a gente reforce os cuidados, as medidas de segurança, a flexibilização das atividades econômicas também impulsiona essa circulação de pessoas. Então, cada um tem que fazer a sua parte, né? Tomar essas medidas, esses cuidados, para que a gente evite. É claro que é inevitável o aumento de casos e, consequentemente, o de mortes, mas a gente pode reduzir a gravidade deles de acordo com o nosso comportamento. E por falar em reabertura, hoje foi a reabertura dos shoppings em Cuiabá, às 14 horas, mas o shopping popular, o famoso camelódromo, abriu mais cedo. Apesar de estar prevista para as 9 horas da manhã, a abertura atrasou um pouco, porque depois da fiscalização da prefeitura, foram necessárias serem feitas algumas adequações. Hoje, então, está autorizado a retomar as atividades das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. A retomada ainda é de 50% das lojas lá no shopping popular e de forma revezada durante a semana. Então, em alguns dias abrem algumas lojas, em outros dias as outras lojas. E a prefeitura também determinou hoje que, além do distanciamento social, do uso correto de máscaras, que a gente vê que muita gente usa, mas usa de forma incorreta também, só uma única entrada e saída estão sendo permitidas para os clientes. Então, quando eles entram, tem a medição de temperatura e quando saem, é por essa mesma entrada. Só reforçando, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. E já teve fila na reabertura, viu? Justamente por causa desse atraso. Atrasou um pouquinho a abertura, já teve gente formando fila para entrar e fazer suas compras no shopping popular. Amanhã a gente traz a reportagem completa de como foi a reabertura nos shoppings também de Cuiabá, como é que está sendo o cuidado com esses clientes. E a Defensoria Pública de Mato Grosso ingressou com um pedido de habeas corpus coletivo no Supremo Tribunal Federal para que as reeducandas que estejam grávidas ou lactantes, ou seja, amamentando suas crianças, deixem as prisões, passem a cumprir a pena em casa por causa da pandemia do novo coronavírus. As detentas grávidas estão em Cuiabá, Sinop e no município de Colíder. A Defensoria Pública de outros 15 estados também assinam esse pedido que é coletivo, junto com o Mato Grosso. Nós conversamos com o defensor público. Presas gestantes e lactantes e que tenham um filho até 2 anos de idade, em razão do próprio Ministério da Saúde entender que essas pessoas estão no grupo de risco e então, como elas estão segregadas, acaba aumentando ainda mais a possibilidade de infecção e propagação do vírus. No estado de Mato Grosso sabemos que temos 2 gestantes e aproximadamente, mas esse não é um número oficial, de 20 a 40 mulheres que teriam filhos menores de 2 anos. E essa medida, ela vai valer se for conferida, se for concedida para tanto o caso de presas provisórias como presas condenadas. E ela é válida enquanto durar a pandemia. E elas ficariam em prisão domiciliar, não podendo sair dos seus domicílios. E essa semana nós falamos aqui no Play Agora sobre o retorno das atividades escolares, que o governador Mauro Mendes iria se reunir com prefeitos dos municípios e tentar chegar a uma conclusão. O governador Mauro Mendes decidiu delegar a cada prefeito dos 141 municípios de Mato Grosso essa decisão sobre o retorno ou não das aulas nas escolas particulares. A decisão foi tomada depois de uma reunião com o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, com alguns deputados e diretores de escolas, além de profissionais da educação. A decisão foi ontem, foi repassada a esses gestores municipais que agora ficam com essa responsabilidade. Direto da redação, a Amanda Simeone tem as informações. Oi Marina, boa tarde para você e para todo mundo que está aí nos assistindo aqui no Jornal da Tarde.
Bom, é isso mesmo. O governador Mauro Mendes delegou essa função e afirmou que a realidade de contaminação é diferente em cada município e por isso os prefeitos devem ser responsáveis por avaliar se é seguro ou não reabrir as unidades particulares no ensino, de ensino neste momento da pandemia. As escolas públicas e particulares estão com as aulas suspensas desde o dia 23 de maio. Já são aí mais de 70 dias. Em relação às escolas públicas estaduais, as aulas continuam suspensas e o governo tem transmitido as aulas pela TV Assembleia para tentar reduzir essa perda. Aqui em Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro ainda não decidiu sobre o retorno das aulas, mas afirmou em uma entrevista recente aqui no Play Agora, até para você, que nesse semestre não devem retornar. Marina. Vamos aguardar agora a decisão de cada município, porque cada um tem a sua particularidade e o seu número de infectados, de mortos. Existem até municípios que não teve ainda nenhum caso de coronavírus. A gente vai acompanhar e trazer essa evolução aqui para você no Play Agora. Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui no Jornal da Tarde. Já já vamos falar sobre o número de feminicídios e as denúncias sobre esse tipo de crime em Mato Grosso. Afinal, para você, o que é um ponto? Um ponto pode ser muita coisa, como por exemplo, estrelas, galáxias, uma referência métrica ou geográfica. Para os artistas, um ponto pode ser feito de tinta. Aos otimistas, um ponto final pode ser até mesmo um novo ponto de partida. E ponto também pode ser o de vista, por que não? Mas se esse ponto estiver junto a outro e ainda em uma conversa com ideias diferentes, aí então só pode ser uma coisa. 2 pontos, o novo programa de debates do Play Agora. De volta com o Jornal da Tarde, a gente fala agora sobre o número de feminicídios, aqueles crimes que são motivados por uma questão de gênero, pelo fato da mulher ser mulher, e estão relacionados à questão de ódio também. Eles aumentaram em Mato Grosso. Mas, em contrapartida, o número de denúncias não subiu. Segundo as autoridades que trabalham com esse assunto, isso diz respeito ao período em que estamos vivendo. Ou seja, as mulheres, as vítimas, estão sem ter como denunciar. E no meio disso tudo, campanhas estão sendo criadas para tentar auxiliar essas vítimas nesse sentido. Esse vídeo foi criado por mulheres para outras mulheres que estão em casa sofrendo caladas. A produtora cultural Munize também criou um vídeo e quis que o apoio às vítimas chegasse pelas redes sociais. Artistas, médicas e advogadas do estado fizeram parte da produção. Para que as pessoas tivessem consciência que o feminicídio é um assunto sério e visse o rosto de várias pessoas que para ela que trabalham em outros segmentos como advogada, arquiteta, médica, que essa mensagem é uma mensagem que deve ser levada a todos, a todo momento, principalmente nesse momento em que as mulheres se encontram um pouquinho mais desamparadas fisicamente, porque do isolamento social. De janeiro a abril desse ano, 22 mulheres foram assassinadas em Mato Grosso. 47% a mais que no mesmo período no ano passado. Só que esse ano vivemos um momento incomum. Infelizmente, a partir do momento que você tem a quarentena e o isolamento das pessoas em casa, a tendência é que esses crimes eles aumentam a propagação e a ocorrência no âmbito familiar, no seio da família. Apesar do aumento de feminicídios, o número de denúncias de agressões contra as mulheres diminuiu 25% nos últimos meses no estado. O principal gatilho hoje do crime contra a mulher de violência doméstica é o uso de drogas, de álcool ou drogas. Se eu diminuir isso, eu consequentemente vou diminuir o crime contra a mulher. Esse é uma primeira análise. E uma segunda análise é que os crimes continuaram a ocorrer, os crimes estão acontecendo. Essa é uma tendência do mundo. Durante a quarentena, o crime contra a mulher acontecer e aumentar. O problema é a dificuldade da denúncia estar chegando nas delegacias. Ou seja, a mulher agora, a vítima, ela está com o marido, ela está com o companheiro dentro de casa o tempo todo, 24 horas, e a mulher tem essa dificuldade
de estar realizando a denúncia. O Ministério Público acompanha o cumprimento de mais de 3.300 medidas protetivas em Cuiabá e Várzea Grande, solicitadas nos últimos 15 meses. E o Ministério Público, atento a todos os casos de descumprimento dessa medida protetiva, situações em que o agressor não está cumprindo a ordem judicial de se afastar dessa vítima e dos seus familiares, pode e deve pedir medidas mais severas para que ele cumpra a ordem judicial. Além dos canais divulgados para denúncias pelo governo do estado, como o 197 e o 190, as mulheres contam ainda com números de WhatsApp para pedir ajuda. É o 65999734796 em Cuiabá e o 65984087545 em Várzea Grande. É complicada a situação das vítimas que estão dentro de casa, que muitas vezes estão junto com seus agressores e por isso que, consequentemente, o número de denúncias cai. Não significa que o número de crimes como esses esteja caindo também. Então, se você precisar de ajuda, peça ajuda da forma que você conseguir. Agora, olha só essa história, gente. 4 pessoas foram presas em flagrante na manhã de hoje, acusadas de desviar material de construção civil da Prefeitura Municipal de Cáceres. Essa ação foi da Polícia Federal, da Força Tática e da Polícia Militar do município, que identificou que um dos presos do sistema penitenciário do município, do estado, na verdade, dirigia um caminhão. Esse caminhão, esse preso, ele tinha autorização judicial para prestar serviço para o município. Os policiais federais flagraram o momento em que os homens estavam descarregando esse piche, que é esse material que você vê aí, para fazer asfalto numa residência, numa casa. É que esse material seria comercializado em seguida e a população comprava por um preço muito abaixo do valor de mercado. Também foram apreendidos um caminhão de aproximadamente 1.200 litros de piche e a Polícia Federal vai seguir com as investigações porque acredita que outros envolvidos devem ser identificados no crime. Ou seja, um detento do sistema penitenciário trabalhava para a Prefeitura de Cáceres, com a ajuda de outras pessoas, desviava esse material e fazia a comercialização livremente com um preço abaixo do valor de mercado. As atualizações estão lá no leiagora.com.br. Aliás, lá no site você também vai ver que a reforma da Previdência em Mato Grosso, a votação foi adiada na Assembleia Legislativa depois que 12 deputados pediram vistas desse projeto. Inclusive, sindicalistas estavam aguardando por essa votação que agora vai ser feita num outro dia. Você também vai ver uma reportagem exclusiva do Lei Agora, que o Estado desistiu de 2 ações contra a União e contra o Banco do Brasil. Essa renúncia dessas ações foi necessária para que Mato Grosso receba o auxílio do governo federal para compensar as perdas de arrecadação, que foi lá combinada no dia 28 com o presidente Jair Bolsonaro. Mato Grosso vai receber 2,2 bilhões de reais e por isso abriu mão, portanto, dessas ações que tinha contra a União e contra o Banco do Brasil. Para você ver as informações completas é só acessar leiagora.com.br. Na nossa plataforma playagora.com.br você vê o nosso material audiovisual em qualquer lugar e a qualquer horário. Hoje tem Play Agora Entrevista e a nossa convidada é Maureen Lazzaretti, a secretária de Meio Ambiente do Estado, que vai falar da Semana do Meio Ambiente e também do combate, junto com os estados da Amazônia Legal, a desmatamento ilegal e a incêndios florestais em Mato Grosso. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê.